Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Erika Vale e a gente está aqui hoje para falar sobre as sensações que as obras transmitem. As obras que em questão são as obras artísticas, né? O que é que esses artistas, esses pintores, esses escultores, esses musicistas, né? Cantores, enfim, dramaturgos pensaram ao idealizar alguma obra de arte, algum tipo de arte? O que é que fez essa obra idealizada? O que é que fez essa obra pensada por eles e executada por eles alcançar o patamar de uma obra artística, né? Primeiro, pessoal, a gente precisa refletir qual o papel que as obras de arte elas representam na nossa vida, qual o papel central que elas têm na nossa vida. Será que é principal? Será que é secundário? Será que eu vivo muito bem sem arte? Né? Então fica aí esse questionamento para vocês também, para a gente começar a pensar sobre o significado de uma obra de arte na vida da gente, né? Então, assim, eu gostaria que vocês olhassem o livro de vocês aí, na página de abertura desse capítulo, e percebessem essa obra de arte de Vincent Van Gogh, né? Ou Vincent Van Gogh, como popularmente a gente conhece, certo? Então, é uma obra artística que ela representa uma série, ela traz para a gente uma série de sensações, de sentimentos, se a gente realmente se dispuser a olhá-la com atenção e com cuidado, né? Então, todo artista, pessoal, quando a gente fala de obra de arte, todo artista, ele tem um propósito. Ao idealizar uma obra artística, ele tem um propósito, seja de confortar, seja de passar coisas positivas, ou seja de incomodar, né? Então, a arte, ela é desde sempre feita pela humanidade, pelos artistas, pelas aquelas pessoas que são mais sensíveis, ela é feita e ela é apresentada para a gente como uma forma de expressão. Todo o gênero artístico, todos os tipos de expressão falam sobre os nossos sentimentos, querem comunicar algo, ok? Então, assim, cada artista ele tem uma maneira própria de expressar a visão do mundo, né? De mostrar como é que ele enxerga a sua realidade. E aí a arte deixa de ser dele e passa a ser apresentada para o outro juntar suas impressões e refletir sobre aquele produto artístico, certo? Então a gente tem bem aí os comedores de batata do próprio Van Gogh, certo? Então é uma obra muito angustiante se a gente for perceber, se a gente for pensar sobre, né? Porque o título Os Comedores de Batata, então ele foi produzido numa época de grande pobreza, né? Onde as pessoas, os agricultores, os operários, eles só tinham puramente a batata para comer, né? Então, aquele vegetal para comer, certo? Então, o que é que a gente pode pensar a respeito disso? Essa obra, ela comunica muito mais do que apenas essa figura. Ela comunica um conjunto de cores, cores carregadas, né? A feição das pessoas que foram retratadas pelo Van Gogh são feições muito tristes, muito sofridas, né? Então a gente pode perceber, daí a gente pode tirar dessa simples análise muito superficial, a gente pode tirar muitas reflexões, tá certo? Então eu jogo essa provocativa para vocês também aí, tá? Então essa pintura ela foi muito criticada por representar os camponeses, né? Sem idealizar as feições e o ambiente. Alguns artistas esperam que seus quadros sejam uma representação fiel da realidade. Outros esperam que ela represente a realidade melhor do que ela realmente é, excluindo as imperfeições. Há também os que se preocupam com a representação de emoções específicas, né? Então, o que é que o Van Gogh pensou ao idealizar, a passar
passar para as pessoas que estavam vendo essa pintura, né? Então ele quis, da maneira dele, passar os sentimentos, a rudeza, né? Uma beleza ímpar, certo? Sem todo aquele requinte que os pintores da época gostavam de passar nas suas obras-primas, né? Que são hoje em dia obras-primas, como a gente sabe que o próprio Pablo Picasso fez isso, entre outros também, tá? Então a gente tem aí o surgimento do cubismo, né? O cubismo, gente, que foi um movimento que surgiu lá no início do século XX, né? Então ele trouxe para inovar, né? E trouxe uma série de questionamentos de como a sociedade poderia enxergar a arte produzida, certo? Desde que estava sendo produzida antes lá do movimento renascentista. Os artistas cubistas, eles utilizavam com frequência as formas geométricas, daí o nome cubista, de cubo, certo? E aí cubos e cilindros para representar as figuras humanas e as formas da natureza de modo simplificado. Então, ao contrário dos outros artistas renascentistas que queriam representar as pessoas de uma forma mais humana possível, né? Os artistas cubistas, eles utilizavam as formas geométricas para passar a uma ideia diferente da realidade, certo? Uma ideia mais trazendo algumas reflexões também, despertando inquietação, despertando reflexões mais profundas ao público, né? Então, assim, eles não tinham o compromisso de passar a realidade tal qual ela se apresentava, certo? Isso causou um certo estranhamento, tá? Então, o Pablo Picasso, ele inovou e ele chocou também quando ele apresentou um quadro chamado Guernica, que trata que traz retratado lá nas suas figuras a Guerra Civil Espanhola. Então, se a gente for pensar no contexto de guerra, no contexto de destruição, o Picasso, ele trouxe para o quadro, que é esse daqui, certo? Todas as sensações angustiantes. Se vocês forem analisar bem esse quadro, a gente tem figuras geométricas em vários ângulos, certo? Sem, no entanto, deixar de passar a angústia e a destruição da guerra em si, certo? Então, analisem aí, observem como Picasso ele caprichou, percebam que existem poucas cores, elas não são variadas, e no seu geral, de forma geral, a gente pode analisar uma grande angústia, né, nessa representação aí. Então, formas geométricas é uma grande característica dos pintores, das pinturas cubistas, tá? E aí a gente tem também a presença muito forte da linha, né? A linha que é um elemento compositivo que vários artistas também, inclusive o Pablo Picasso, usaram para expressar as emoções em suas pinturas, né? A gente tem aqui a mulher chorando, né? Mais uma vez figuras geométricas, mas esse já é um pouco diferente do Guernica, porque esse já traz uma presença de cores variadas, né? Cores variadas, as formas geométricas estão aí e as linhas estão muito presentes em todo o contorno, né? Então a gente tem aí, por conta da guerra, o Picasso ele resolveu pintar, né, o sofrimento, fez Guernica e depois fez alguns quadros retratando a tristeza das mulheres que perderam os seus entes queridos na guerra, certo? E a gente tem aí o expressionismo, gente. O expressionismo, o que seria justamente a representação, a expressão das emoções como a dor, o sofrimento, a tristeza, né? E a gente tem aí uma forte valorização das emoções. E o Edvard Munch foi um dos grandes nomes do expressionismo quando idealizou essa composição que chama O Grito,
certo? Então, a gente percebe aí uma pintura carregada de muitos sentimentos, inclusive uma coisa muito angustiante quando você observa, você faz uma observação, você se depara com essa visualidade, né? As cores em tons laranja e tons mais escuros, né? Com os tons terrosos também, certo? Então, essa obra, essa composição fez com que os críticos sempre relacionassem ao desespero, à melancolia e à tristeza profunda, certo? Então a gente tem aí esses diferenciais aí que vocês podem observar, se vocês olharem com mais calma para o Munch, tá? Para o grito do Munch, Edvard Munch. Gravem bem esse nome que é muito importante, ok, pessoal? Então, assim, a gente tem outras releituras aqui, certo? Inclusive, o grito do gato, muitos gritos, o estilo Munch, certo? Então, os artistas modernos, eles já trouxeram essa inspiração do grito para dizer que aquela obra ficou realmente um tema muito amplo e que a obra de Munch ela pode se encaixar muito bem na atualidade. Tivemos também o Goya, né? O Goya aqui também muito parecido com o Pablo Picasso, trazia em suas pinturas o Francisco de Goya, né? Ele trazia em suas pinturas a tristeza e a melancolia, tá? Então, a gente pode perceber nas suas pinturas cores carregadas e muita dor, ok? Então, e para finalizar o nosso passeio aqui pelos estilos artísticos, a gente tem a arte poveira. O que seria a arte poveira, gente? No sentido literal da frase, das palavras, a gente tem arte pobre. O que era a arte poveira? É uma arte que faz uma crítica ao consumismo e proporciona uma reflexão sobre o lixo que a sociedade produz e o uso que ela faz dos objetos. Então, a sociedade é consumista, produz muito e ela joga aonde? Aonde que ela está jogando? Então, os artistas que resolveram criar essa tendência de arte, né, esse movimento, eles ficaram conhecidos por utilizar materiais, por exemplo, como jornais, gravetos, trapos, corda, certo? Material e transformá-los em arte. Aquilo que geralmente era tido como lixo, ficava acumulado, era descartado com mais rapidez. Esses artistas eles reutilizaram, certo? Dentre eles a gente tem aqui alguns nomes como o Giovanni Anselmo, o Mário Mers e o Michelangelo Pistoletto. Não é o Michelangelo lá, tá, gente? Então, a gente tem esses três nomes que se sobressaíram aí no fazer da arte povera. Ok, pessoal? Então, um grande abraço, fiquem bem. Tchau, tchau.